Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Então vamos aos destaques da semana. Federalização de estatais mineiras é rejeitada pelo governo Lula. Empresas serviriam para abater parte da dívida de Minas com a União. O debate político sobre a taxa básica de juros e o corte de gastos. E a reação social contra o projeto anti-aborto. Estão comigo Marco Antônio Soalheira e Heitor Peixoto. Olá, Vivian, Marco, olá a todos. Sempre um prazer estarmos juntos. Vamos lá, gente. A semana começou com a expectativa de que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, apresentasse a proposta de renegociação da dívida dos estados anunciada semana passada para avaliação do governo federal e dos governadores. E, em seguida, colocasse em tramitação no Senado um projeto com a proposta. Pacheco chegou a sugerir que, com o processo em curso, Minas poderia evitar a volta do pagamento dos juros da dívida de 160 bilhões de reais no próximo dia 20 de junho. Mas o plano não funcionou. Quem deu a notícia ontem foi o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro diz que o governo não concorda com a federalização de estatais para reduzir o estoque da dívida. É isso, não é, Heitor? É isso mesmo, Vivian, Marco. A gente pode dizer que a federalização das estatais era o ponto central daquela proposta inicial defendida por Rodrigo Pacheco. Aí vimos o ministro Padilha fechando as portas, então, a essa ideia na coletiva de imprensa que ele deu logo após essa reunião com o próprio Pacheco e também com um representante do Ministério da Fazenda e com líderes governistas do Senado. A ideia de Pacheco era aquela, de entregar para a União CEMIG, a Copasa, também a Codenge, que assumiu as atribuições da Codemig, e as avaliações é de que elas valeriam aí cerca até 80 bilhões de reais, abatendo então metade desse saldo devedor de Minas com a União. Mas segundo o ministro Padilha, então, o governo federal não pretende mexer no estoque da dívida dos estados, não falou nem de Minas, mas dos estados em geral, porque isso impacta diretamente nas contas da União e prejudica o próprio equilíbrio fiscal do governo federal. Ele reiterou, o Padilha, que uma das contrapartidas exigidas dos estados nessa renegociação vai ser aquela questão de melhorar, de ampliar as matrículas do ensino médio técnico, mas que parte da economia dos juros da dívida que os estados vão ter aí podem ser usadas em obras de infraestrutura, que é um pleito dos governadores, inclusive do governador Romeu Zema. Bom, embora a federalização esteja com portas fechadas neste momento, a imprensa deu que Pacheco considerou que essa resposta pode não ser conclusiva. Então, que ele quer negociar diretamente com Lula e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pode haver avanços ainda nessa questão. Pacheco, só fazendo uma observação, ele parece trabalhar para manter a paternidade de uma proposta que seja aceita pelo governo federal. E tem encontrado a acolhida nesse pleito do próprio governo federal, dando aí a possibilidade dele assumir a paternidade desse projeto de lei complementar. Tinha expectativa dele ser apresentado nessa semana, como você mencionou, Vivian, mas com essas negociações ainda em aberto, isso acabou não acontecendo. E para agilizar esse processo, essa tramitação, o que também se foi noticiado é que Pacheco deve mandar o projeto diretamente para o plenário, não deve passar nem pelas comissões do Senado. E para fechar esse assunto da dívida, a imprensa também noticiou que, com o aval da Secretaria de Estado de Fazenda, a gente deve ter em Minas, pela primeira vez em 26 anos, a auditoria dessa dívida. A proposta é do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores da Fazenda aqui de Minas. O secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, que a princípio tinha reagido de maneira cética a essa proposta, concordou, dando acesso a todos os documentos, contratos, aditivos. Então devemos sim ter essa auditoria neste momento. Seria uma grande novidade, porque houve uma histórica resistência a essa auditoria. E a Auditoria Cidadã da Dívida, aquele movimento que sempre foi muito crítica aos termos de negociação dessa dívida, deve participar desse movimento. O argumento é aquele: se vai renegociar, primeiro precisa saber o tamanho do problema. Muito provavelmente esse assunto também estará em pauta nas reuniões do Assembleia Fiscaliza na próxima segunda-feira. São aguardadas aqui as presenças do secretário de Governo Gustavo Valadares, secretário da Casa Civil Marcelo Aro, secretarias de Planejamento e da Fazenda. Então os deputados vão poder certamente tirar ali posicionamentos do governo. A gente lembra que o governo Zema vem alertando a questão do prazo, o pagamento de parcelas da dívida está suspenso até 20 de julho por decisão do Supremo, e até lá, se não houver uma solução
alternativa, o governador e secretários já falaram que teria que retomar uma análise do regime de recuperação fiscal, que encontra muita resistência na casa. Vou lembrar que quando saiu a decisão, a última decisão do Supremo, né, o ministro Cássio Nunes Marques alertou que já não havia sido uma decisão, digamos, muito tranquila, não é? Mas alertou que isso não aconteceria novamente, sugeriu pelo menos. Faltou um mês para acabar o prazo. O presidente Lula deu uma entrevista essa semana à Rádio CBN que rendeu muita repercussão, até porque ele tratou de diversos assuntos quentes que ganharam as manchetes da cobertura política, a começar pela economia. Na segunda-feira, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, anunciou que tem um aval de Lula para fazer cortes de gastos. No dia seguinte, o presidente confirmou a declaração, disse que não tem preconceito contra os cortes, mas que não vai fazer ajuste fiscal em cima dos pobres e que o problema do Brasil é que a parte rica do país tomou conta do orçamento com isenções e desonerações. Foi isso aí. O presidente chegou a afirmar que ficou perplexo diante de valores dos benefícios, né, de desoneração e isenções fiscais que atualmente somam no orçamento 546 bilhões de reais. O presidente tem uma discordância conceitual, né, que ele explicitou sobre o que é considerado gasto e investimento no orçamento. E ele entende que muitas vezes, injustamente, a conta do desequilíbrio fiscal vai para as políticas sociais. Ele defendeu que haja um aprofundamento da discussão do orçamento com a Câmara, com o Senado, com banqueiros, com empresários e até mesmo com a própria imprensa, que acaba repercutindo pressões desses segmentos. Tudo isso para que as desonerações que vierem a ser mantidas levem em conta contrapartidas sociais. A declaração do ministro Haddad sobre corte de gastos veio à tona justamente porque receitas previstas pela equipe econômica foram perdidas em diversos momentos por pressão de interesses no Congresso, o que é legítimo, não é? Agora, o que, por outro lado, coloca em risco o ajuste fiscal e a meta de déficit zero perseguida desde o início do governo, com um destaque para as desonerações dos 17 setores da economia. Exatamente. Haddad disse que com a devolução recente, né, que falamos na semana passada, né, da MP de compensação de PIS/COFINS, a bola agora está com o Congresso para que encontre uma alternativa para o governo, né, conseguir estabelecer um equilíbrio fiscal. E já há uma movimentação no Senado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, após uma reunião que ele fez ali com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com demais líderes, falou em estabelecer uma espécie de cesta de fontes de recursos. Como isso funcionaria? Estariam, né, nessa cesta um refis para agências reguladoras e a repatriação de recursos brasileiros depositados no exterior, né, com o pagamento de imposto de renda. Já o líder do MDB no Senado, né, o senador Eduardo Braga, disse que seu partido deve apresentar em até 2 semanas também uma proposta de compensação que vai envolver 3 pontos. Além desses 2, né, já apresentados pelo senador Randolph, a proposta do MDB deve prever também o uso de depósitos judiciais esquecidos. Bom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu na quarta-feira manter a taxa Selic em 10,50% ao ano. A decisão foi unânime. A manutenção representa o fim de um ciclo de cortes da taxa básica de juros que começou a recuar em agosto de 2023. Nesse período, foram 7 quedas seguidas. Na véspera, o presidente Lula condenou a manutenção da taxa e acusou o presidente do Banco Central, Roberto Campos, de jogar contra o Brasil e defender interesses de adversários. Lula mostrou irritação com a homenagem que Campos Neto recebeu em um jantar promovido pelo governador de São Paulo e bolsonarista, Tarcísio de Freitas, né, Heitor? Só lembrando uma coisa, essa Selic, né, essa taxa básica de juros,
é extremamente usada, né, o principal mecanismo para controle inflacionário, né? Então, gira-se também em torno disso aí. Essa queda de braço vem desde o início do governo. Exato. O Lula ficou bastante irritado com a manutenção da taxa, já estava irritado um dia antes, quando as notícias já eram da expectativa de que, de fato, é o que ia acontecer, que a taxa Selic ia ser mantida aí nos 10,5%, que acabou se confirmando. Nessa entrevista à Rádio CBN, o Lula disse, olha só a frase que ele usou, só temos uma coisa desajustada no Brasil neste instante, que é o comportamento do Banco Central. E disparou ainda mais, falou que Campos Neto, o presidente do Banco Central, tem lado político e que trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar. Existe uma persistente desconfiança de Lula e do seu governo com relação a Campos Neto, porque ele chegou, né, ao cargo indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante aqui a gente explicar por que isso acontece. Porque a Lei de Autonomia do Banco Central, que foi sancionada lá em 2021, ela garante mandatos fixos aos presidentes do Banco Central. Eles são indicados pelo presidente da República para mandatos de 4 anos, mas não coincide o mandato do presidente do Banco Central com o mandato do presidente da República. Campos Neto se encerra no final desse ano. Exatamente. A escolha sempre acontece no fim do segundo ano de mandato do presidente da República. Ou seja, Campos Neto encerra sua gestão no fim deste ano, de fato, e Lula vai poder ter um indicado seu só na segunda metade do seu governo. Bom, e ontem, dia seguinte da decisão do cupom, o Lula voltou a falar. Ele falou muito essa semana, muito. Por isso que a gente está falando tanto dele, porque realmente as questões são importantes. Lula criticou a decisão mais uma vez do Campos Neto. Foram mais e mais críticas, se referiu a Campos Neto como esse rapaz, né, ao se referir a ele. Ele disse que a decisão de manter a Selic atendeu a especuladores que ganham dinheiro com juros mais altos, em vez de mirar benefícios para o conjunto aí da sociedade. Ele questionou, Marco, a própria autonomia do Banco Central, esse instrumento que eu mencionei, da lei de 2021. E, claro, do seu presidente Campos Neto. Disse que Campos Neto tem a mesma autonomia que tinha Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central nos 8 anos de Lula 1 e 2, lá de 2013 a 2010, mas que lá atrás, Lula, ele mencionou que ele tinha o poder de trocar o presidente do Banco Central. Ele nunca trocou, mas lembrou que Fernando Henrique, por exemplo, fez isso várias vezes. Fernando Henrique teve 7 presidentes do Banco Central em 8 anos de governo. E aí ele fez referência aí a esse outro tempo do Banco Central. E Henrique Meirelles sempre foi um liberal, né, tradicional. Exato. Bom, o projeto de lei anti-aborto, que passou em regime de urgência na Câmara dos Deputados, foi freado pela opinião pública desde a semana passada e continua sendo alvo de críticas e mobilizações. Ocorreram manifestações públicas em passeatas, nas redes sociais, de especialistas, de um coletivo de 150 religiosas cristãs, de um bispo católico de Santa Catarina que contrariou o apoio da CNBB e da OAB e da mídia em geral. Houve um recuo, especialmente do Centrão, lá no Congresso. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou na terça-feira que vai criar uma comissão para debater o projeto que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao homicídio. Segundo Lira, a comissão terá representantes de todos os partidos. Lira, que permitiu o avanço do projeto, ficou em situação delicada nas redes, né? Isso aí, Lira foi cobrado nominalmente em rede nacional, até pelo apresentador de TV Luciano Huck, né, da Rede Globo, e acabou acionando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que o X, né, a Rede X, o antigo Twitter, removesse um perfil e diversas postagens que chamavam o deputado alagoano de estuprador. Isso era uma referência não só ao envolvimento de Lira com o projeto, mas pelo fato dele ser acusado de estupro e agressão contra a ex-mulher Juliene Lins. Reportagens publicadas sobre o caso chegaram a ser removidas por decisão de Moraes, mas o ministro acabou voltando atrás após repercussões na imprensa. Uma das principais críticas ao projeto em tramitação na Câmara é de que, se o texto passar, uma vítima de estupro que interrompa a gravidez pode ter uma pena de até 20 anos, que seria maior do que a do próprio estuprador. A ampla repercussão negativa surpreendeu
até mesmo deputados da bancada evangélica pelo volume. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira apontou que 66% dos brasileiros são contrários ao PL. E mesmo que a matéria venha a ser aprovada na Câmara, ela teria que ir para o Senado, onde também há muita resistência. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já avisou que lá no Senado a matéria não tramitaria nesses termos que estão colocados na Câmara. Pacheco também se irritou, especialmente, com a encenação da morte de um feto que aconteceu ali, em um momento, numa audiência que foi convocada pelo senador Eduardo Girão para discutir essa matéria. De histórias que foi levada lá para... Fez uma encenação, dramatizar. Foi considerada aí de péssimo gosto, por diversas pessoas. Pacheco entende que essa discussão precisa levar em conta critérios técnicos, científicos, a própria legislação vigente e também o posicionamento das mulheres senadoras. Ele ficou também bastante irritado porque não tinham especialistas que tinham divergência com a visão dos autores do projeto. Com a pressão social, a Frente Parlamentar Evangélica, formada por 32 deputados que assinaram o projeto, fala em amenizar o texto. É isso, né, Heitor? O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio, que é inclusive o primeiro que assina esse projeto, ele disse nessa semana que o texto ele pode ser ajustado, mas que não abre mão do cerne da questão, que nas palavras dele é defender a vida do bebê. Inclusive, ele chamou assim o projeto, ele chamou de PL do bebê, até como forma de marcar uma posição ali na disputa também das narrativas, né? A gente viu muito referências a esse projeto como PL do estupro. Uma das contribuições que ele admitiu trazer para esse projeto é a questão do aumento da pena dos estupradores. Na entrevista que o presidente Lula deu à CBN, ele provocou o deputado Sóstenes perguntando o que ele faria se a filha dele fosse estuprada. O presidente lembrou que meninas de até 14 anos são as principais vítimas de violência sexual, e isso se confirma nos dados do Atlas da Violência deste ano, um documento aí do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nesse Atlas, 60% das vítimas de violência sexual no Brasil têm até 13 anos, e quase metade das violências cometidas contra crianças de 10 a 14 anos tem cunho sexual. Chamou também a atenção, nessa semana, a fala de um bispo emérito lá de Blumenau, Santa Catarina, que é um estado majoritariamente conservador, ele defendendo a urgência da educação sexual nas escolas, na família, nas igrejas e na sociedade como um todo, baseada na ciência e na boa informação. Disse ainda: não podemos prender mulheres antes de darmos a elas e também aos homens uma formação sexual e afetiva sólida. E diz também que o aborto deve seguir proibido, na visão dele, é crime porque mata uma criança, mas que o problema é encarcerar as mulheres de forma indiscriminada quando elas muitas vezes são as vítimas. Bom, como entender o motivo de um projeto sobre aborto ter ganhado corpo durante o governo Lula? A senadora Soraya Tronic faz essa reflexão, pergunta onde estavam os defensores da matéria durante o governo Bolsonaro, que, segundo ela, provavelmente não se oporia à aprovação da matéria, né? É interessante essa questão que ela coloca. Inclusive, tem uma boa coluna do Francisco Leali no Estadão, ele diz aí que a urgência, palavras dele, que a urgência fabricada do projeto do aborto seria uma arma da oposição para expor fragilidades de Lula no Congresso Nacional. Bom, ele lembrou que na gestão... Muitos também um aceno de Lira, né, para o próprio jogo da sua sucessão, né? Também foi falado isso. Ao PL, a bancada evangélica, enfim, aceno à direita nesse momento. Esse colunista do Estadão, ele lembrou também que na gestão Bolsonaro, isso que você mencionou, Vivian, que nenhum projeto anti-aborto avançou na casa mesmo, sendo uma pauta que a direita tanto tem colocado aí neste momento. Seria, portanto, uma estratégia calculada para desgastar o governo. Outros colunistas, a Mônica Bergamo também falou disso, né? E o próprio Lula citou essa estratégia de tentar desgastá-lo com essa pauta. O PL do aborto, enfim, o PL do bebê, do estupro, enfim, como quiserem chamar, ele teria outra razão de origem também, que seria uma proposta da bancada evangélica, seria uma resposta, na verdade, a uma decisão de maio deste ano do ministro Alexandre de Moraes. Ali em maio, Moraes acatou uma ação do PSOL contra o Conselho Federal de Medicina que vetava o procedimento chamado assistolia fetal depois de 22 semanas
de gestação. É o nome do procedimento ali que interrompe a gravidez. Então, essa medida do CFM, do Conselho, na prática, impedia abortos depois da 22ª semana. Então, pode ter sido um teste a Lula, pode ter sido uma resposta ao Supremo, mas há leituras também de que a bancada evangélica se surpreendeu com essa repercussão. E em poucos dias, Vivian Marco, foi a segunda vez que agendas do Legislativo foram freadas por ampla repercussão da sociedade. Tivemos a PEC das praias também recentemente, nesse mesmo contexto. Muita reação e aí um passinho atrás por parte dos autores. Só lembrando que o deputado Sóstenes Cavalcante, que lidera, né, a autoria desse projeto, ele chegou a verbalizar essa provocação a Lula. Exatamente, né? Isso também foi... no sentido de quanto ele aguentaria, como é que ele reagiria a uma situação delicada. Só que houve uma reação também popular, social. Pode ter sido um tiro no pé nesse aspecto, né? Porque talvez a bancada calculou mal aí como que esse tema chegaria para a sociedade. Bom, outra declaração do presidente, como eu disse, o presidente Lula falou muito essa semana. Outra declaração que rendeu repercussão, Lula disse que poderá se candidatar à reeleição para evitar o retorno de trogloditas ao comando do país. Ele ressalvou que ser candidato não é a primeira opção, que vai precisar avaliar sua condição de saúde aos 80 anos, mas que será sim candidato se precisar. E na quarta-feira, os aliados do presidente se animaram com o resultado da pesquisa Datafolha. Ela mostra uma melhora na avaliação positiva, com oscilação de 35% para 36%. A negativa, com queda de 33% para 31%, e a regular, com oscilação positiva de 30% para 31%. E antes de essa pesquisa sair, esteve no mundo político o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Rafael falou do momento desafiador do governo Lula, né, Marco? Ele avaliou o contexto de dificuldades que o governo Lula vem enfrentando há algumas semanas, com derrotas sucessivas no Congresso em pautas econômicas e de costumes, anulação de um leilão de arroz, por suspeita ali de fraudes, e críticas, inclusive, de aliados à estrutura de articulação política. Na entrevista, Rafael Cortes explicou por que garantir governabilidade está sendo cada vez mais difícil. Vamos conferir. Uma conjuntura muito turbulenta para o governo, que de alguma maneira explicitou problemas que à primeira vista não estavam colocados, ou, por exemplo, a demora no tratamento de temas da agenda econômica, né? A gente iniciou o mandato Lula com um senso de urgência muito grande em relação a alguns temas da agenda econômica, mas que nesse primeiro semestre de 2024, andaram de lado, aparentemente sem consequências, e as semanas mais recentes mostraram aí o custo de eventualmente o governo não conseguir responder aos desafios fiscais. Mas não bastasse isso, uma semana que também trouxe na agenda não econômica sinais desse enfraquecimento do governo. Essa falta de unidade da coalizão político-partidária que foi construída para tentar melhores relações com a Câmara e com o Senado, que até aqui tem produzido poucos frutos, pouca unidade de um governo que prometia ser um governo que, mais do que oposição ao bolsonarismo, a esses elementos conservadores, a ideia era que o governo conseguisse governar e colocasse um projeto de agenda para ser partilhado pelos partidos da base aliada, algo que não vem acontecendo. Bom, o Brasil deve voltar em breve a ter cassinos. Passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei que legaliza a exploração de jogos e apostas no país, incluídos aí cassinos, bingos e jogo do bicho. Apesar da resistência de senadores ligados ao segmento evangélico, o projeto teve 14 votos favoráveis a 12 contrários. Agora vai a plenário. Se aprovado, segue direto para a sanção do presidente da República. O Ministério da Fazenda terá 90 dias para regulamentar e fornecer a licença aos operadores de jogos. Então, a expectativa é que a legalização de jogos e apostas renda mais arrecadação para o governo federal.
Outra notícia de Brasília, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e outros 2 investigados se tornaram réus e vão responder numa ação penal como mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Eleições em Minas. O que temos de novidade nesta semana? Uma matéria do jornal O Tempo fez um levantamento interessante sobre como as disputas devem caminhar nas 10 cidades que têm os maiores eleitorados em Minas, né, Heitor? É isso mesmo. Em 6 dos 10 maiores colégios eleitorais deveremos ter confronto direto entre PT e PL. Em jogo, nessas 6 disputas, 3,9 milhões de votos, que é quase um quarto do eleitorado total aqui do estado. Uma dúvida que frequenta esse momento pré-eleitoral, a gente vê muito isso nos debates, é o que vai prevalecer. Essa polarização que a gente tem visto nos últimos anos entre os 2 partidos, ou se vale aquela máxima de que a eleição municipal é diferente, que o que conta é a questão da rua, do posto de saúde e da estrutura em geral da sociedade. Quais são essas cidades que a gente vai ter essas disputas? Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros e Ipatinga. Em Contagem e Juiz de Fora já temos 2 prefeitas do PT que vão tentar se reeleger. Em Contagem, Marília Campos deve ter como um de seus adversários o deputado federal Cabo Júnior Amaral do PL. Lá em Juiz de Fora, Margarida Salomão também tenta outro mandato e um dos postulantes aí será o deputado federal Charles Evangelista do PL. Lá em Ipatinga, ao contrário, o atual prefeito é do PL, o Gustavo Nunes, e uma das adversárias deve ser a petista Lene Teixeira. E aqui em Belo Horizonte já estão como pré-candidatos o deputado federal Rogério Corrêa do PT e o estadual Bruno Engler, do PL. Os 2 já passaram aqui pelo mundo político agora nessa reta. O governador Valadares também deve entrar nessa lista porque tem pré-candidaturas do PL e do PT que devem ser confirmadas. Do PL, o deputado estadual Coronel Sandro e do PT, o deputado federal Leonardo Monteiro. E vai ter segundo turno lá, porque é sempre uma questão, né? Está em suspenso, né? O eleitorado está ali bem no limite, próximo de 200 mil votos. A cidade teve o segundo turno pela primeira vez em 2020, mas ainda não está confirmado que terá essa condição novamente em 2024. Nós te interrompemos. Não é só para pontuar as outras 2 cidades, né, que eu falei, Uberlândia, que tem o deputado estadual Caporeso do PL como pré-candidato e a deputada federal Dandara Tonantzin do PT. E Montes Claros, Maurício da Santa Casa do PL já é pré-candidato. E temos por lá também o deputado federal Paulo Guedes do PT e ex-deputado estadual aqui da Assembleia também. Agora, Marco, e o ex-deputado Adal Clever Lopes, um político experimentado, deixou a equipe do prefeito Fuad Numan reclamando de espaço. Não, o Clever já presidiu a Assembleia de Minas, passou pela articulação política da Prefeitura de Belo Horizonte nos últimos anos e vinha colaborando voluntariamente, segundo a direção do PSD, com a pré-campanha de Fuad. Ele decide trocar de lado para assumir a coordenação da campanha do líder nas pesquisas, deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos. E, coincidência ou não, né, esse movimento de Adal Clever vem algumas semanas após a imprensa noticiar que Danilo de Castro, outro experiente político, né, mineiro, que tem uma história ligada ao PSDB, estaria indo para a campanha de Fuad para assumir as rédeas dessa coordenação eleitoral. Danilo é outro político bastante experimentado, né, um perfil aí similar ao de Adal Clever, tido no meio como habilidoso no trato e um resolvedor de problemas. Bom, e outra entrevista que o Marco fez no Mundo Político essa semana foi com o cientista político da UFMG, Paulo Diniz. Para ele, Paulo Diniz fala que candidatos e partidos estão demorando para fechar alianças. Essa questão do tempo é muito pontuada pelo Paulo na entrevista, até por estarmos aí há um mês, né, do período para o início das convenções. Ele aposta que na capital haverá um enxugamento do quadro e fala também que o apoio de Alexandre Calil, ex-prefeito, pode vir a ser decisivo nessa disputa. Calil, que ainda não definiu sua posição. O cenário é esse mesmo, né, de uma diminuição do número de candidatos, talvez para 4 ou 5. As direções partidárias hoje elas estão muito mais profissionais do que até pouco tempo atrás. Então elas vão querer otimizar, sim, o recurso que elas têm, o tempo que elas têm para candidaturas mais efetivas. Agora, o que me preocupa é o tempo, né, porque nós já estamos aqui na metade para o final de junho,
E nós estamos numa etapa ainda muito vaga de definição dessas candidaturas. Toda eleição que a gente tem que demora tanto para formar chapas, a gente costuma ter um resultado muito improvável no final. Por exemplo, o ex-prefeito Alexandre Calil, né, que era muito ligado ao FUAD, que enfim, o mandato que está se concluindo agora é o dele, né? Ele não fez ainda nenhuma postura pública, ele não está participando, ele não está se pronunciando, é o grande cabo eleitoral em Belo Horizonte, é ele, e ele deixa um vácuo muito grande na capital. Além de tratar de eleições, Paulo Diniz também comenta a renegociação da dívida de Minas e o desempenho do governo Zema na agenda que propõe a Assembleia. E essa semana o Mundo Político também recebeu outros 2 pré-candidatos à Prefeitura de BH, a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, e o deputado Bruno Engler, do PL. Para assistir é só acessar o portal da Assembleia, ir para a TV e programa Mundo Político. Tá tudo lá, hein? A gente dá sequência, né, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Na semana que vem, já na segunda-feira, devemos receber no programa o senador Carlos Viana, pré-candidato do Podemos, e ainda na semana que vem está prevista também uma conversa no programa com Luísa Barreto, que é pré-candidata do Novo, ex-secretária de Planejamento. Muito bem, gente, sextou, hein? Risinha vai ficando por aqui. Valeu, parceiros, Heitor, Marco, obrigada. Um abraço a todos. Ótimo final de semana para nós, para todos que nos assistem. Marco volta na segunda com o programa inédito e a resenha na sexta-feira. Até lá.